Há séculos, a humanidade olha para o céu, não apenas em busca de orientação, mas de significado. E entre todas as transições celestes que antigos astrólogos, místicos e sacerdotes aguardaram, uma se destaca acima de todas as outras. A chegada da Era de Aquário, um tempo descrito como renascimento e colapso, revelação e ruptura, morte e despertar. Um momento em que a humanidade seria obrigada a enfrentar o que realmente é e o que está se tornando. Mas o que essa era realmente representa? Seria apenas uma fantasia poética, um ciclo astronômico mal interpretado, ou uma advertência profética deixada por civilizações antigas? Para compreender a verdade, precisamos primeiro olhar para o céu. Durante milhares de anos, a Terra se move através do que os místicos chamam de o Grande Ano. É um vasto ciclo cósmico em que nosso planeta muda lentamente sua orientação, passando por cada constelação do zodíaco, como se fosse o ponteiro de um relógio celestial. Cada uma dessas eras dura mais de 2000 anos, e cada uma delas marca uma mudança profunda na consciência humana. Segundo tradições esotéricas, passamos os últimos 2 milênios na Era de Peixes, um período de fé, devoção espiritual e também de ilusão. Uma era marcada por crenças, sacrifícios, segredos e pela busca de salvação em algo externo. Mas à medida que as estrelas mudam, a história da humanidade muda com elas. E agora estamos diante do limiar de Aquário, o portador da água, cujo simbolismo é muito mais complexo do que a maioria imagina. A energia aquariana não é suave, ela é disruptiva, revolucionária e implacável. É a força que destrói o que está ultrapassado, revela o que estava escondido e exige que todas as ilusões sejam quebradas. É a era da verdade, do conhecimento e do despertar. E é exatamente por isso que tantos a temem. Os estudantes das antigas escolas de mistério acreditavam que essa transição começaria com o caos. Não porque o universo é cruel, mas porque a humanidade, por natureza, resiste à mudança. Quando os sistemas antigos entram em colapso, a confusão emerge. Estruturas que foram baseadas em controle e segredo perdem a sua base. Tradições que moldaram a sociedade por séculos começam a ruir e as pessoas, tomadas pela incerteza, começam a buscar significado em lugares que antes ignoravam completamente. E isso é apenas o começo. Místicos descrevem Aquário como um signo do ar, representando o intelecto, a inovação e a consciência elevada. Nesta nova era, o conhecimento se espalha com uma velocidade impressionante. As barreiras se dissolvem e o indivíduo se torna mais poderoso do que jamais foi. Mas junto com a iluminação vem a exposição. Mentiras não sobrevivem à luz aquariana. Há rendas ocultas, estruturas corruptas, decadência institucional, tudo eventualmente vem à tona. É por isso que a Era de Aquário é tão associada ao avanço tecnológico e à queda de sistemas antigos, a revolução digital, a interconexão global, a perda da fé cega na autoridade. Nada disso é coincidência. São sintomas de uma mudança muito mais profunda na consciência humana. Mas a pergunta mais intrigante permanece: o que realmente vai acontecer à medida que essa era se desenrola? Muitos místicos acreditam que a Era de Aquário vai desencadear um despertar coletivo, um momento em que a humanidade começará a sentir a sua consciência compartilhada, uma rede sutil e invisível que conecta cada mente, cada alma. Alguns descrevem isso como um retorno a conhecimentos antigos que foram perdidos, outros como a próxima etapa da evolução do espírito humano, uma mudança da sobrevivência emocional para uma expansão intelectual e espiritual. Nesta era, a intuição e a razão deixam de ser inimigas e se fundem. A ciência e o misticismo deixam de se contradizer e começam a revelar as mesmas verdades, apenas em linguagens diferentes. O universo deixa de ser um mistério do qual fugimos e se torna um mapa que finalmente aprendemos a decifrar. Mas nem todas as previsões são suaves. Alguns textos esotéricos descrevem Aquário como o portador da purificação, a força que limpa através da turbulência. À medida que a era avança, a humanidade pode ser forçada a encarar verdades muito desconfortáveis sobre o nosso planeta, sobre o poder e principalmente sobre nós mesmos. A energia aquariana não é sentimental. Ela quebra o que precisa ser quebrado para que algo novo e mais autêntico possa ser construído. Muitas tradições afirmam que essa era vai amplificar a frequência humana, acelerando pensamentos, intenções e emoções.
Isso significa que aquilo que criamos, seja de forma consciente ou inconsciente, se manifesta com muito mais rapidez no mundo real. Para alguns, isso levará à capacidade de transformar a própria vida de forma milagrosa. Para outros, pode levar ao colapso interior. E então surge a pergunta mais importante: estamos prontos para a responsabilidade que acompanha o despertar? Se a Era de Peixes ensinou a humanidade a acreditar, a Era de Aquário ensinará a humanidade a saber. Ela substitui a obediência cega pela curiosidade, o medo pela consciência e o dogma pela compreensão. Ela transforma a jornada humana de dependência para autonomia. Mas essa era não acontece simplesmente conosco. De acordo com os ensinamentos mais antigos, cada pessoa deve escolher como vai atravessar essa transição. Alguns vão se agarrar desesperadamente ao passado, tentando manter as estruturas que já estão desmoronando. Outros vão abraçar o desconhecido, fluindo com a mudança. E poucos se tornarão os verdadeiros pioneiros de uma nova consciência. Aqueles que sentem essa mudança não como caos, mas como um convite para evoluir. A Era de Aquário não é uma profecia de destruição, nem uma promessa de paraíso na Terra. Ela é uma porta, uma transição para uma nova frequência na qual a humanidade deve evoluir, ou ficará para trás. É o momento em que as sombras se dissolvem e a verdade se torna mais brilhante do que nunca. O que realmente vai acontecer? Isso depende, mais do que tudo, daquilo que a humanidade decidir se tornar. O relógio cósmico está em movimento. A transição já começou. E a era em que entramos vai refletir a luz ou a escuridão que existe dentro de cada um de nós. A Era de Aquário não está chegando, ela já está aqui. E agora é a vez da humanidade despertar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais sobre esses temas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!